Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual do Labim, nesse ciclo de seminários de 2024, ciclo 1, Aprender a Fazer e Aprender. Hoje é dia 12 de março de 2024, são 18 horas, e nós vamos começar a apresentação dessa semana, que é pelo mestre Johnny Ebert, mestre em Ciências Farmacêuticas pelo PPGFA e pesquisador colaborador do Labim, que tem como título a sua apresentação TSA aplicada aos inibidores da TCTR. Então nós vamos aguardar a apresentação de Johnny. Johnny tem uma boa apresentação aí, e ao final nós temos as perguntas voltadas a esse tópico. É importante lembrar que o tópico de Johnny tem um diferencial, que é um dos poucos tópicos que nós temos voltados para os experimentos que nós normalmente conduzimos, que é o experimento computacional, e Johnny tem esse viés, né, na sua formação de fazer seus experimentos de bancada. Então é importante a gente acompanhar essa programação, principalmente nesse contexto da apresentação dele, para saber como que o experimento de bancada é conduzido e de acordo com o título dele aí, principalmente os ensaios, né, de thermal shift que foi desenvolver no seu mestrado. Então, Johnny, obrigado aí pela apresentação. Então, boa apresentação aí para você. Em primeiro lugar, boa noite. Eu gostaria de agradecer a todo o grupo e ao senhor pelo convite em poder expor um pouco do que eu aprendi no mestrado e, como o senhor disse, um dos poucos que trabalham no grupo com essa parte de bancada. Eu vou tentar ser bem claro, na verdade, e como poucos, na verdade, fizeram experimentos de bancada, tentar ser bem generalista. Mas se surgir alguma dúvida ao longo do tempo, no final a gente pode discutir um pouco mais as especificidades. O tema que me foi proposto é Thermal Shift ensaios, que é os ensaios de deslocamento térmico. Essa técnica de deslocamento térmico, ela também é conhecida como termofluor, fluorimetria de varredura diferencial ou fluorescência dependendo de temperatura, popularmente do inglês conhecido como TSA. Esse fenômeno pelo qual a ligação de um ligante aumenta a estabilidade térmica da proteína. Eu vou explicar ao longo do tempo com alguns experimentos e explicar como quais respostas, na verdade, biológica nós podemos obter através dessa técnica. Essa técnica de deslocamento térmico, ela complementa outras técnicas biofísicas, ela pode triar centenas de compostos em um curto espaço de tempo, pode também fazer exclusão de compostos como paines, ou seja, compostos falso-positivos, tá? Compostos que não tenham interação com a proteína, e aí esses compostos eles são chamados de paines ou falso-positivos, então essa técnica também ajuda a ter essa resposta. Embora a técnica ela seja muito simples, o ensaio de deslocamento térmico ele tem um poder muito grande de ter várias informações valiosas relacionadas ao experimento. Eu trouxe aqui um modelo, na verdade, uma foto de um modelo de um RT-PCR, o qual essa técnica, na verdade, ela é aplicada. Esse equipamento é bem parecido com o equipamento que nós utilizamos aí na UFBA, e eu vou explicar ao longo do tempo como essa técnica funciona. Essa técnica, a técnica de deslocamento térmico, ela pode ser utilizada para caracterizar a estabilidade térmica da proteína, que é uma coisa importante nos ensaios de deslocamento térmico. Ela pode também triar pH tampão para que você tenha uma melhor estabilidade proteica relacionado a pH, o tampão para a purificação da proteína. Essa técnica também você pode fazer triagem de moléculas. Pode ser
triagem de moléculas em dose única ou triagem de moléculas em concentração, variando a concentração, o que a gente chama de concentração dose-resposta. Eu vou mostrar alguns experimentos também nesse sentido. Investigar a relação, como eu já disse, da concentração e a resposta, que é o ensaio que a gente chama de concentração dose-resposta, e também ela pode caracterizar o mecanismo de competitividade dessa molécula. Tá bom? Esse aparelho, como eu disse, ele é usado numa placa, é um aparelho de RT-PCR. No mercado hoje, existe basicamente, dentro do que eu pesquisei, 3 modelos, que é a placa que a gente utiliza na UFA, que é de 96 poços, tem a placa de 384 poços, e existe a placa de 1.536 poços. Isso nos permite triar ou fazer algum tipo de experimento com alto rendimento, com uma boa confiabilidade na resposta. Além do que, nós podemos triar essas moléculas em, primeiro, curto espaço de tempo, e outra, essas moléculas, várias moléculas ao mesmo tempo. Isso como é que eu posso dizer? Um importante requisito da técnica de deslocamento térmico. Algo que eu trouxe, digamos, como desvantagem, digamos assim, para que essa técnica ela seja efetuada com êxito, nós precisamos de um grau acima de 90% da purificação da proteína. Um pouco mais à frente eu vou explicar para vocês vão entender melhor. Porque o T-melt, que a gente chama, a temperatura média, a proteína precisa estar isolada. Se nós tivermos proteínas que não estejam purificadas isoladas, isso pode ter interferência na interpretação do resultado, ou seja, ele pode gerar mais de uma curva e isso dá uma interpretação errônea. Então, é importante que nós tenhamos uma proteína com alto grau de pureza. Eu vou falar rapidamente da preparação da amostra, porque depois que a proteína é purificada, isso é um modelo de placa. Nós, nesse modelo de placa, nós colocamos a amostra, quando eu falo o ligante em questão, quando a gente está utilizando a triagem de ligante, nós colocamos a proteína purificada e os aditivos para que a proteína se mantenha estável. Isso pensando na triagem do ligante. Outros experimentos também podem ser feitos, que eu vou mostrar um pouco mais à frente. Experimentos como determinação da concentração, determinação do melhor pH, para que nós consigamos fazer esses ensaios de dose-resposta ou de concentração única, que são os primeiros que nós fazemos para identificar se a proteína ela tem se o ligante, tem interação com o alvo ou não. Falando um pouco agora de como funciona o equipamento, a proteína ela é aquecida, tá? A gente coloca ela naquela placazinha que eu mostrei para vocês, ela é aquecida a temperatura de 1 grau, de 1 em 1 grau, e ela gera
uma curva, e essa curva a gente calcula a temperatura média. A temperatura média dela para que, se o ligante ele interagir com a proteína, esse deslocamento ele será aumentado. Tá? Como tem aqui, como eu estou mostrando aqui para vocês, ela vai se desenovelando, e aí a gente consegue calcular essa temperatura média. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, eu coloquei um gráfico onde a gente tem aqui um ΔTm, e essa diferença de temperatura é o que a gente calcula para identificar se houve interação ou não da proteína com o ligante. As flavoproteínas, elas têm uma diferença relacionada à fluorescência, porque ela tem o fator intrínseco, que é o FAD, que esse fator ele emite a fluorescência para que o aparelho consiga captar a excitação e transforme isso na forma de curva para que a gente consiga interpretar os dados. Essa técnica ela pode ser usada por outras proteínas que não têm o FAD, nós usamos um corante. Esse corante ele vai interagir com a região hidrofóbica da proteína sem interagir, sem ter interferência, na verdade, com o ligante em questão. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas... o ideal, como seria o ideal de uma curva, como seria uma curva que a gente considera como ruim e uma curva que a gente não daria para calcular o T-melt, que é a temperatura média relacionada ao desenovelamento. Aqui nesse primeiro, no segundo gráfico, na verdade, vocês veem que basicamente tem uma reta. Então, essa curva, ela não serviria, na verdade, não é uma curva, desculpe, essa reta, ela não serviria para a gente fazer um cálculo de TM, porque a gente não tem uma curva e sim uma reta. Então, em alguns momentos, eu vou mostrar um experimento que eu fiz e que eu não obtive êxito porque o tampão ele não estabilizou a proteína, consequentemente eu tive basicamente uma reta. Então, aquele tampão, a gente entendeu que aquele tampão não estabilizava a proteína e, consequentemente, aquele tampão não serviria naquele pH e naquela concentração, ele não serviria para estabilizar a proteína. Aqui é uma ideia de como as curvas devem se comportar. A curva em vermelho, ela está mostrando que é uma curva ruim. Se fosse, por exemplo, no caso de uma proteína, ela praticamente já começa totalmente desenovelada e vocês veem que ela tem uma queda em reta. A curva em amarelo, ela é uma curva intermediária que a gente teria condição de calcular a temperatura média dela, mas a fluorescência dela já começa muito alta. O ideal de uma curva de fluorescência é que ela comece de baixo, a depender do tempo médio de desenovelamento dela, começa ali entre 25 às vezes 30 graus, e ela chega ao pico máximo de desenovelamento, e depois ela agrega e começa a decrescer. Existe algumas proteínas, digamos assim, que hoje a gente já consegue fazer com menor espaço de tempo. Eu lembro que quando eu estava fazendo o teste de concentração, nós tentamos fazer um ajuste de protocolo para TCTR,
fazer o tempo de mais ou menos 20 minutos. Já tinha protocolo estabelecido no laboratório, só que a TCTR a gente não conseguia uma curva que conseguisse calcular o T-melt em 20 minutos, por exemplo. Já tinha outros colegas do laboratório que conseguiram estabilizar o protocolo e a gente conseguia fazer uma corrida em 20 minutos, ou seja, enquanto eu levava 1 hora e 45 minutos para fazer um experimento de uma triagem de alguns compostos, tem outras proteínas que conseguiria fazer em 20 minutos, ou seja, isso otimiza bastante o tempo. Ao invés de eu fazer, por exemplo, 3 corridas em 60, 70 minutos, eu conseguia fazer só uma, enquanto outras pessoas conseguiam fazer 3 corridas em 60 minutos. Como eu tinha comentado para vocês, as flavoproteínas, elas têm um fator intrínseco que é o FAD, e esse fator intrínseco ele consegue emitir a fluorescência para que a gente consiga calcular o T-melt. Essa figura mostra, são várias flavoproteínas e fez um estudo comparativo entre usando um corante, que é o Cypro Orange, e o fator intrínseco, para ver se tinha alguma diferença de interpretação no resultado. Ou seja, se percebeu que a maioria das flavoproteínas consegue responder bem à temperatura média sem usar o corante Cypro Orange. Eu lembro que eu procurei até esse gráfico e realmente não achei nos meus arquivos. Eu lembro que eu fiz também esse teste de comparação, e especificamente com a TCTR, o Cypro Orange ele não respondia muito bem, então não ficava, as curvas não ficavam muito boas. E aí a gente, no momento, fez a opção de usar só o fator intrínseco do FAD com emissão de fluorescência. Aqui, como eu falei para vocês, esse foi um teste que a gente fez de tampão para identificar a estabilidade térmica da TCTR através da técnica de deslocamento térmico. Ou seja, eu vou mostrar depois um dado bruto para vocês, que aqui acetato de sódio, pH 4, acetato de sódio 4,5, vocês vão perceber que basicamente ela já está totalmente desnovelada. Ou seja, a proteína ela não tem estabilidade no pH até mais ou menos por volta de 6,5 mais ou menos, a proteína ela não tem estabilidade. Ou seja, nós fizemos a opção de usar, conforme a literatura, pH entre 7,5 e 8. Então, tem pHs, por exemplo, Ches9, Tris-HCl 8,5, que você não tinha uma diferença estatisticamente significativa. Então, ou você poderia se usar para a estabilidade daquela proteína, especificamente da TCTR, Tris-HCl 8,5, Ches 9, EPS 8,5, talvez não, Bicina 8, então nessa faixa de pH, entre 7,5 e 8,5, ali no máximo 9, a tripanotiona redutase, ela se comporta muito bem. Aqui, como eu falei para vocês, esse é um dado bruto, tá? que eu trouxe para mostrar para vocês. Então, se vocês veem essas primeiras curvas aqui, na verdade não é curva, isso aqui é basicamente uma reta, nesses primeiros traços aqui, se vocês percebem, a fluorescência, além dela estar alta, ela não gera curva, ou seja, provando que naquele meio reacional, a proteína ela já estava totalmente desnovelada.
Então, você não conseguia, por exemplo, no pH 4, pH 4,5, pH 5, pH 6, você não conseguia saber essa estabilidade proteica para que você desse seguimento aos experimentos. Como eu tinha dito para vocês, se nós tivermos proteínas que não sejam flavoproteínas, nós precisamos de um corante para que essa fluorescência ela seja interpretada na forma de curva. Eu trouxe a estrutura dos principais, como a gente chama de fluorófilos. Os mais utilizados são o ácido 8 anitrometalofeno sulfônico, conhecido popularmente como AS, e o Cypro Orange. O mais utilizado ele é o Cypro Orange, devido à vantagem que a gente tem na excitação por causa do comprimento de onda, que ele pega comprimento de onda ali entre 492 e 610. E o ANS ele tem uma desvantagem devido à sua resistência à fotodegradação, solubilidade em meio aquoso, e ele é pouco estável quimicamente. Aqui é mais ou menos para vocês entenderem como se comporta uma curva de fluorescência relacionado à interação do corante, ou seja, do fluoróforo com a proteína. Ela interage com as regiões hidrofóbicas da proteína. Começa aqui no início do desenovelamento. Ele ocorre essa interação com as regiões hidrofóbicas, não causando nenhuma interferência quando essa proteína ela tiver um ligante ou ela tiver um complexo no meio reacional, para que nós consigamos calcular essa diferença de temperatura e, consequentemente, calcular o desenovelamento e calcular, na verdade, se houve interação a princípio ou não, se houve o que a gente chama de deslocamento térmico a princípio ou não. Aqui é um outro gráfico, uma figura, na verdade, mostrando como se comporta o Cypro Orange. Tá? Ele reage com essa região hidrofóbica da proteína, e ela começa a se desenovelar até a temperatura média. Depois ela se desenovela completamente e ela consegue, na verdade, agregar. Ela agrega, na verdade, quando ela desenovela completamente, ela agrega, e essa temperatura média é que nós calculamos para os cálculos de diferença de deslocamento térmico. Isso serve para inúmeros experimentos. Um outro passo importante aqui é a mesma, é uma informação parecida, só que usando um outro corante, que é o ANS. Mas, como eu disse, ele é muito menos utilizado do que o Cypro Orange. É só para vocês entenderem, ele se comporta da mesma forma, interage com as regiões hidrofóbicas da proteína, não causando nenhuma interação com possível ligante. Interferência, na verdade. Posteriormente a essa etapa do tampão, nós precisamos determinar a quantidade de proteína. Uma outra coisa importante relacionado a essa técnica é a quantidade de proteína que nós utilizamos. Então, nós usamos pequenas quantidades em micromolar até picomolar de ligante,
e concentrações em micromolar de proteína, ou seja, são pequenas quantidades. Isso mostra que a sensibilidade do método ela é muito grande. Aqui é um gráfico mostrando o que a quantidade de proteína que a gente precisaria para fazer um experimento, ou seja, lembra aquela curva que eu mostrei, a curva ideal? Então, a literatura ela descreve que entre 1 e 5 micromolar de proteína, ele consegue gerar uma curva. E a gente consiga identificar e que nós consigamos identificar o T-melt dela. Se você olhar aqui, 1 miligrama, ele não gerou curva. 2 miligramas, ele gerou pouco. Então, 3 miligramas, 3 microgramas, ele identificou, ele gerou uma curva melhor, digamos assim. Só que existem algumas proteínas que eles não respondem bem a essa concentração. Eu vou mostrar, esse é um experimento que eu fiz para determinar a quantidade de proteína que eu precisava para fazer o experimento. Se vocês perceberem, em preto aqui é o controle, em azul eu usei 1 micromolar, em amarelo 3, em verde 5 micromolar e em vermelho 15. Então, se vocês perceberem, a tripanotiona redutase, que é a proteína que eu trabalhava, ele com 5 micromolar, ele não gerou uma curva para que eu conseguisse gerar o meu experimento. Ou seja, fizemos vários experimentos e conseguimos identificar através da técnica de deslocamento térmico que a melhor concentração para a tripanotiona redutase seria 15 miligramas. Então, padronizamos em 15 miligramas e, a partir daí, todos os experimentos que eu fiz eram baseados em 15 micromolar de proteína, uma quantidade muito pequena. Então, eu purificava, eu tinha, às vezes, uma quantidade suficiente para fazer 10, 15 experimentos, já que a proteína ela tinha uma estabilidade térmica. Uma outra coisa que é importante frisar é o limite de detecção do aparelho. Então, o aparelho ele consegue detectar a faixa de temperatura dele é de 25 a 95 graus. Então, como a tripanotiona redutase ela estava ali na média de uns 70, o T-melt dela era 74, 75 graus, então ligantes que tivessem, na verdade, um deslocamento 10, 12 graus, como existe na literatura, nós íamos perder essa faixa de análise. Então, foi utilizado uma técnica, na verdade, para a gente reduzir o T-melt da tripanotiona redutase sem que a gente perdesse a forma da curva com que ela a gente conseguisse calcular essa temperatura média. Então, fizemos um experimento usando guanidina de 250 a 3 micromolar. Então, posteriormente a esse experimento, nós identificamos que a guanidina a 1 molar ela tinha uma resposta satisfatória, e aí nós passamos agora a utilizar a guanidina como reagente padrão para que a gente diminuísse o T-melt e conseguisse analisar com mais critério os ligantes. Na literatura, quando a gente fala em deslocamento, não existe uma padronização. Eu estava olhando um artigo agora há pouco
eles consideram que o deslocamento só acima de 3 graus. Eu vi um outro experimento que eles tiveram deslocamento de 10,92. As moléculas que eu trabalhei tiveram deslocamento de 1,1, 1,2. Teve uma molécula que teve 1,5, se eu não salvo engano. Então, assim, como os outros experimentos de concentração dose e resposta nos ajuda nesse sentido, então, muitas vezes, o deslocamento acima de 1 grau, ele já é satisfatório. Aqui é um dado de um experimento, foi uma triagem que a gente chama de concentração dose única, que aqui não tem a curva, é o dado bruto. Então, nós identificamos que a molécula 757, 431 e 298, essas moléculas elas tiveram um deslocamento. Então, posteriormente a isso aqui é o dado bruto, na verdade, é uma análise do dado, é assim que o dado que a gente extrai o dado do equipamento, nós tratamos esse dado e daí nós conseguimos identificar se essa molécula ela teve deslocamento ou não. Então, essa primeira aqui o padrão de referência, ela não tem um ligante. Aqui, a segunda, a gente tem um ligante, a gente fez uma variação de concentração, a gente faz primeiro a concentração dose única e depois a gente varia para cima e para baixo, ou seja, a gente usa 50 micromolar de padrão, depois a gente faz 100 micromolar, 25, 12,5 e 6,25. E alguns experimentos faz até 3,75. Aqui é uma concentração dose-resposta, ou seja, a gente consegue, dessa molécula aqui, obter uma curva. Então, a gente variou os pontos, como eu disse, em 25, 50 e 100 micromolar. A gente pode até variar 4, 5 pontos, isso depende. Para mais ou para menos. Tem experimentos que o pessoal usa até 200 micromolar e varia até 3,75. Isso será importante depois para a gente calcular o KD, que é a quantidade de a informação da inibição, se ocorre realmente aquela interação, variando a concentração ou não. Esse experimento eu não cheguei a fazer, nem de concentração, de inibição e nem de competição. Mas a técnica de deslocamento térmico é possível também que faça esse tipo de análise. Aqui tem uma análise nesse sentido de concentração de KD. Esse aqui foi um experimento feito no laboratório, no Lacrima, e inclusive isso aqui, ele publicou esse artigo, que a gente tem os pontos aqui onde ele consegue calcular o KD daquela molécula com um R quadrado satisfatório. Boa noite e obrigado. Johnny, obrigado aí pela apresentação. Como você trouxe no início, a apresentação bem clara, né, a respeito dessa técnica experimental, que tem algumas potencialidades aí, como você mostrou no seu trabalho e no transcorrer da sua apresentação. Então, eu queria agora abrir o momento de perguntas, né, antes da gente fazer as considerações da apresentação de Johnny, algumas perguntas. Se alguém que tivesse pergunta, quiser usar o áudio aí, ou utilizar o chat também, fique à vontade. Oi, boa noite. Boa noite, Pedro. Rapaz, ficou muito boa a sua apresentação, viu? Parabéns, ficou bem legal mesmo. Valeu, obrigado, Pedro.
Eu notei que algumas dúvidas, e são dúvidas genuínas, coisas que eu não sei, né? Tranquilo, sem problema. Eu não entendi. O FAD, a presença do FAD afeta essa habilidade? Como altera a fluorescência? Foi uma pergunta. Não, só a fluorescência. O FAD não altera a estabilidade. O FAD, ele é o fator intrínseco que dá a fluorescência para a gente conseguir ver aquela curva. A proteína que ela não tem o FAD, a gente precisa utilizar o corante, que é ou o Cypro-Orange ou o ANS. Como o ANS ele é pouco estável e tem a interferência muitas vezes com a água, geralmente as proteínas que não são flavoproteínas usa o Cypro-Orange como corante para o fator da fluorescência. Então o próprio FAD ele já atua como o sinal luminoso. Exatamente. Uhum. Eu tô com outra dúvida aqui também. Eu acho ok você falar uma reta sem a curva, ou falar de curva sendo a reta. Eu acho tudo bem isso aí, não vejo nenhum problema. Né? Só uma observação curiosa. Você falou das relações hidrofóbicas entre a proteína e o corante. Você Sim. falou que tem uma relação, não tem? Não, então, o que acontece? O corante ele interage com as regiões hidrofóbicas da proteína sem interagir com, por exemplo, com o ligante. Porque imagina que o corante tivesse interferência com o ligante. Então, numa análise, por exemplo, o corante poderia estabilizar a proteína. Entendeu? Mais ou menos. Por exemplo, o corante, o Cypro-Orange, ele só interage com as regiões expostas, a região de fora, não interage Sim. com a proteína. Uhum. Então, o ligante sim interage com o sítio, por exemplo. Tá, ok. E tive uma que eu fiquei bem em dúvida, que no ensaio dose única, tinha zips que era maior e menor que zero. O que é Como isso? é? No ensaio dose única. Existe algumas proteínas que, quando ocorre a interação, essa interação ela dá uma informação como negativa porque ela está desestabilizada. Você interagiu, mas ela está desenovelada, então você não sabe de que forma ela interagiu, entendeu? Porque esses ensaios que eu fiz, eu não sei de que. Eu só sei que ela deslocou a estabilidade da proteína. Uhum. Você lembra lá daquele gráfico que eu mostrei do deslocamento? Então ele consegue deslocar. Só que até esse ensaio eu não sei o tipo de interação que ela tem, entendeu? Eu sei que ela Estabilizadora. interage. Interage, não sabe se é para estabilizar, se é para desenovelar. É isso? Não. Tá, ok. Valeu, muito boa aula, viu? Parabéns. Ok, Johnny, obrigado aí pelas respostas. Thaís colocou aqui Eu estou no vendo aqui, chat Thaís. a pergunta. Se o caso detectar interferência, ter alguma retirando, otimizar a interferência como deve. Vê se eu entendi, Thaís. Você quer saber se o corante ele tem interferência, é isso? Thaís? Thaís? Professor? Enquanto tá isso, pronto. É porque eu queria saber assim, caso observada uma interferência no gráfico, não especificamente corante, né, que ele não provoca, no caso, a interferência. Eu queria saber se deve refazer todo o processo do teste in vitro ou tem uma forma de... Por exemplo, que tipo de interferência, por exemplo? Por exemplo, a interferência só poderia ser ou do ligante, ou, tipo, no meu caso, que eu não uso o corante, então eu só teria o ligante para ter interferência. Ah, sim, entendi. Então, no caso, seria, por exemplo, de uma interferência de um ligante que veio já com esse defeito, digamos assim.
Não Como estava é? puro o suficiente. Não entendi a pergunta. Não, eu estou só afirmando. Estou lhe dizendo que, no caso, a interferência do ligante seria se o ligante viesse já com algum Ah, interferente. mas, por exemplo, aí quando a gente usa um ligante, a gente usa, se pressupõe que o ligante vai ter só o ligante. E o que a gente usa é apenas o tampão que já está previamente estabelecido, a concentração de proteína e o ligante. E no meu caso específico, eu usava a guanidina para reduzir um pouco a faixa de temperatura lá. Então, não tinha interferência. Entendi. Né, nesse caso, talvez, Júnior, o que fique mais claro também na pergunta de Thaís por exemplo, você reforçou bastante para a gente que a proteína ela tem que ser purificada. A pura, sim. Então, tanto o ligante para o teste, ela não pode, por exemplo, Thaís, que trabalha com a parte de produtos naturais, pegar um extrato, por exemplo. Não. Tem que ser um composto lá da composto Sigma, isolado. que tem que ter uma pureza, exatamente. Não dá para você trabalhar com extrato e verificar o efeito do extrato nesse caso. Não dá. Então, porque, como o senhor mesmo disse, o extrato tem várias substâncias ali dentro. Então, imagine que eu pego um extrato e coloco lá no termo. Então, aquela interação, se tiver um deslocamento, eu não saberia identificar de qual composto seria. Porque ali é um extrato, tem várias substâncias ali dentro, não sei qual é. tá. E aí essa dúvida de Thaís também lembrou a pergunta que Pedro fez agora há pouco desse mecanismo de interferência. Porque, no caso, você pode retirar essa interferência, seja uma flavoproteína do FAD, seja uma proteína que você precise usar um corante, fazendo aquela curva basal que você mostrou para a gente anteriormente, né? Você Sim, pega sim. primeiro proteína no tampão, né, para ver que ela está estável, e faz uma curva em presença, no caso da Isso, proteína que tem o FAD do FAD, e em presença do seu corante do corante. Aí você mostra que a proteína isso, ela é estável ali, sem interferências, né? exato. Você precisa fazer essa análise. E aí, complementando a dúvida de Thaís, se vier um ligante a ser testado, você também vai fazer essa mesma curva para falar que o corante não interfere no enovelamento da proteína. E ela tem que ser devido justamente à presença ou ausência de algum interferente aí, no caso, se o ligante estabiliza ou não a proteína, né? Inclusive, o senhor fez um comentário agora, eu me lembrei. Eu fiz um experimento, só que eu não achei as informações. Eu acho que está aí tá lá no RT-PCR. Eu fiz o com saipro e sem saipro. Então eu testei o Solfad e testei com saipro. Só que as curvas elas não ficam muito boas. Então a gente consegue identificar um T-melt melhor com só a flavoproteína. Quando a gente usa o corante, ela não consegui ajustar muito bem não. Isso, e esses cuidados são importantes porque você vai avaliar tudo isso previamente, né? Sim, Quando você está estabelecendo as condições do seu as ensaio. condições exatamente. Quando tiver já tudo otimizado, tipo tampão, pH, pureza da proteína, que é o primeiro passo, e depois a presença ou não do corante como interferente, aí você vai adicionar o ligante de estudo, que no seu caso vão ser as Exatamente. olidinonas, para verificar se eles estabilizam ou não a proteína. Então é importante a gente ver que no experimento, né, como você está mostrando aí, você também tem condições de padronização. A gente já teve o Isso. seminário de Genésio, teve o seminário de Clayton, falando sobre a questão da validação, do cuidado na construção do modelo computacional, e agora você mostrou para a gente como que a gente precisa também ter cuidado na parte experimental, de forma que a gente consiga ter a condição ideal para, olha, o único efeito que eu estou analisando aqui é este ligante. Eu mudei este ligante ou retirei este ligante. E aí eu vejo o efeito, no caso aí, com o enovelamento mais facilitado ou mais dificultado da proteína, que no caso foi a TCTR que você utilizou nos seus estudos aí.
Inclusive, professor, dentro do que o senhor falou, se a gente não faz essa padronização vou dar um exemplo para o senhor. Eu, apesar de não trouxe isso, mas eu fiz isso. Nós usamos Tris HCl pH 8,5 para purificação, porque ela é a melhor. E nós usamos, para fazer o teste, nós usamos Tris HCl pH 7,5, porque era mais próximo do pH biológico. Esses cuidados são importantes, né, na hora do experimento, para justamente você conseguir ter o melhor resultado. Lembrando que, no seu caso, você, como mostrou para a gente, a questão da curva, né? Então, eu preciso ter uma curva de enovelamento, ou, no seu caso, desenovelamento, que me mostre um comportamento adequado. Eu não posso ter uma reta, não posso ter reta crescente, decrescente, outro ponto. Então, isso é importante da gente relembrar sempre, porque a padronização, as condições do experimento são fundamentais para você conseguir obter os dados sem ruído, uns dados que estejam condizentes com o fenômeno que você quer analisar ali. E assim, uma outra coisa que na verdade, como o senhor comentou, os cuidados com o preparo do experimento é muito importante. Porque se a gente faz um preparo do experimento e a gente não faz um preparo adequado para aquele experimento, a gente, por exemplo, pode perder algum dado. Como o equipamento é muito sensível, por exemplo, já aconteceu de, por exemplo, eu fazer um experimento e uma das triplicatas ela não ficar boa. Ou seja, isso torna a análise de forma geral um pouco ruim. Às vezes eu tinha que excluir aquele dado da triplicata. E esse cuidado é fundamental, seja no experimento de bancada, seja no experimento computacional, isso é importante a gente relembrar aqui. Então, Johnny, eu também concordo com as observações que foram feitas no chat aqui, sua apresentação ficou bem clara, uma apresentação que trouxe essa didática, né, para o grupo, que o grupo eminentemente é computacional, mas tem as expertises de cada um aí no seu caminhar, né, na parte científica. Então, as considerações que eu queria fazer, eu já fiz aqui durante as falas, tanto de Thaís quanto de Pedro, nessa questão das perguntas. Acho que agora é o momento da gente refletir sobre isso, cada um tem um alvo de estudos aí, para verificar, consigo adaptar a minha metodologia, é importante eu fazer um TSA ou não, para a minha metodologia não se aplica. A Thaís já trabalhou com a TCTR, então tem isso bem claro aí, dentro do planejamento que a gente tem de atividades para o desenvolvimento das atividades científicas do laboratório. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode despedir aí das nossas atividades hoje. Vou verificar aí se alguém tem mais alguma pergunta. E no